nos lavou dos nossos delitos e pecados. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para todos sempre. Amém. Igreja, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Aplaude, glorifique o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está presente aqui nesta noite. Já pude sentir Ele sentado ali, no meio desses louvores. Glória a Deus. A igreja toda declarando o nome dEle. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer menção. Eu fui para lá, irmão, na congregação, com muita saudade dos irmãos aqui. No domingo lá eu fico pensando aqui nos irmãos, orando lá para Deus guardar os irmãos aqui, e ajudar aqui. Glória a Deus, aleluia. É coisa de pastor, né, irmãos? Aleluia. Preocupado com o rebanho, não porque o rebanho vai ficar mal cuidado, não é isso não, porque os obreiros aqui são obreiros preparados, qualificados, e eu tenho muita alegria de ter os obreiros que eu tenho. Muito pastor queria ter o tipo de obreiros que Deus me deu, e eu sou lisonjeado, eu me sinto lisonjeado e dou muita graças a Deus por isso. Eu, como presidente da convenção, recebo muita reclamação de pastores reclamando de obreiro, e cada um que só Jesus, irmãos. Mas aqui, glória a Deus, Jesus, Ele nos abençoou com o corpo ministerial de compromisso, homens e mulheres de Deus. Aleluia. Mas como Paulo ensinou na sua carta, nós sempre oramos em favor daqueles que Deus levantou para estar ao nosso lado. Glória a Deus, obreiros e obreiras de oração. Aleluia. Eu quero fazer menção aqui, né? Eu quero fazer menção, porque nós estamos com rostinhos novos aqui na igreja, né? Glória a Deus. Através aí, né? Da nossa irmã da oração da igreja e da nossa irmã missionária Tamiana, a irmã Karine, com as suas meninas aí, Deus abençoa, amém? Irmã Solange, Deus abençoe grandemente. É uma alegria, um prazer ter as irmãs conosco. Eu não posso deixar de mencionar esse casalzinho de papai aqui, ó, papai e mamãe. Ele é o papai da igreja aqui, nosso aqui, e ela é a mamãe. Por quê? Quando essa igreja abriu, antes dessa igreja abrir, quando ainda era na varanda da irmã Cida, os dois foram os primeiros a vir. E quando essa igreja abriu lá no Detroit, Poço Detroit, e foi inaugurada, os dois estavam lá. E a primeira igreja que eles veio da Católica e colocou os pés é essa aqui. E elas estão aqui até hoje, e ela fala que ela só sai daqui, mas ele, ou pelo arrebatamento ou pela morte. Isso é muito gostoso ouvir um negócio desse. É muito gostoso ouvir um negócio desse. E eu oro para a senhora e o senhor ter longevidade de vida, para não sair daqui pela morte, mas junto conosco através do arrebatamento. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos para a Bíblia Sagrada. Eu estava falando lá em casa que na igreja, eu falei na congregação, o tempo passa tão rápido que se a gente bobear, o culto acaba num estado de Deus assim, não dá tempo para mais nada, né? Olha que cantou poucos louvores, né? E acho que nem foi feita a oração, né? Então, mas o relógio está marcando
e 19 minutos. Então, pouco tempo eu tenho para trazer uma mensagem do coração de Deus para o coração da igreja. Lá, eu fiz um compromisso de terminar o culto 10 para as 9. Todo culto lá termina 10 para as 9. Nós temos irmãs lá que levantam 4 da madrugada e tudo. Mas a maioria são irmãs. Ontem estavam com um monte de irmãs e só um irmão, né? Eu fiz o compromisso de terminar 10 para as 9. E aqui também nós vamos estar fazendo esse compromisso, não de 10 para 9, né? Mas pelo menos 9 horas em ponto, 5 para 9, 9 horas em ponto, né? E nós vamos fazer assim, como eu tenho feito lá. Se a mensagem é muito longa, que às vezes a gente faz um esboço muito longo, mas eu corto ele pela metade, do quadro que Deus quer falar, corto o esboço pela metade, igual meu pastor me ensinou lá em Minas Gerais. Tinha uns jovens lá que ia cantar uns hinos. Vocês viram que é de 15 minutos? Poderoso Deus, 15 minutos. Aí o pastor dizia assim: olha, vou ouvir você cantar, mas se o hino for muito comprido, se passar de 5 minutos, você canta só um pedaço, ou eu deixo um pedaço do outro culto. Porque, irmão, olha, pessoa, um culto que todo mundo precisa ter a oportunidade. Tinha uma pessoa que canta um hino de 15 minutos, misericórdia, né? Misericórdia. E tem uns hinos que está vindo agora, ele vai emendando um no outro, igual nós estávamos na festa lá em Guarapari, né? A pregadora estava afobada para pregar, tinha passado do horário, e a pregadora estava muito tempo do coração sair pela boca, porque fica, né? Vai um jovem lá, cantou um hino, que esse hino deu mais ou menos uns 11 minutos. Toda hora ele já põe a mão na cadeira para levantar, achando que estava acabando. E ele disse: não, mano, acabou ainda não, tem mais. Aí fica difícil, né? Glória a Deus. Mas é assim, né, irmãos? A gente tem que ensinar a igreja, né? Aleluia. Nós estamos aqui para aprender. E eu até hoje estou aprendendo. Cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Gênesis. Livro de Gênesis. Aleluia. Capítulo de número 16. Gênesis 16. Aleluia. Glória a Deus. Está muito alto o som aí, irmãos? Se eu levantar a voz assim, está muito alto o som aí? Ah, não? Então tá bom. Glória a Deus. Gênesis 16, versículo de número. Aleluia. Olha, irmão, eu estou com pouco tempo, mas eu vou ler a passagem quase toda. Glória a Deus. Vou ler a passagem toda. Glória a Deus. Porque senão a igreja não vai entender que eu vou pregar aqui nessa noite. Quantos irmãos vão procurando aí? Vou adiantando, tá bom? Mas pode procurar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 16. Depois eu vou ler Provérbios 15, versículo 3. E diz assim: ora, isso, por favor, por gentileza, quem pode, só quem pode, fica sobre os pés. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, abaixa o fundo só um pouco para mim. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, e assim tomou Sarai mulher, tomou Sarai mulher de Abraão, e Agar egípcia. Vou repetir. Assim tomou Sarai
mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, por marido ao fim de 10 anos, que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Abraão: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás filhos, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Agora aqui vai começar o tema da mensagem. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falara. O tema é que tu és Deus que me vê, tu és Deus que me vê. Aleluia. Porque disse: não olheis eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. E eis que está entre Cádiz e Berede. Amém, Jesus. Tome o vosso assento, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só para complementar aqui, não preciso procurar não. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui em Provérbios, capítulo 15 e o versículo de número 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, a palavra parece ser um pouco complexa, mas Deus tem uma mensagem gloriosa para mim e para você, para nós aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Tu és Deus que me vê. E podemos dar um título além do tema: o olhar que vê tudo. O olhar que vê tudo. Aleluia. É uma passagem, uma pregação
importa. E é também de compromisso. Nós, irmãos, muitas vezes vivemos como se estivéssemos em uma sala escura. Já passaram por isso? Às vezes nós vivemos como se estivéssemos em uma sala escura. Não dá para ver nada, achando que os nossos atos, as nossas dores, as nossas intenções são invisíveis perante Deus, que Deus não está contemplando, não está vendo a nossa situação, o nosso problema, a nossa vida. Aleluia. Entanto, a Bíblia nos revela um Deus que não é apenas um Deus observador diante dos problemas, mas Ele é um Pai que enxerga as profundezas do nosso coração. Ele enxerga a profundeza. Deus não é como eu, que estou olhando e vendo vocês por fora, só o exterior. Ele vê por dentro e Ele vê por fora também. Deus não é como eu, que olhando aqui, eu não consigo contemplar além desta laje. Mas Deus, lá no seu trono, Ele olhando aqui, esta laje não impede Ele de olhar para a igreja e contemplar a profundeza do meu e do vosso coração. Aleluia. Por isso, no texto que nós lemos aqui, em Gênesis, Agar deu para ele o nome de El Roi, que significa o Deus que me vê. El Roi, o Deus que me vê, o Deus que te vê, o Deus que vê a igreja. Deus vê a nossa dor, e quando Ele vê a nossa dor, Ele tem um consolo para o nosso coração. Deus não vê a nossa dor e fica insensível, como às vezes o ser humano fica insensível. Não. Quando Ele vê a nossa dor, já começa a procurar um jeito de trazer um consolo do céu. Aleluia. Vou mandar um consolo, vou pedir o Espírito Santo para ir lá. Vai consolar minha serva lá. Está chorando. Vai lá enxugar as lágrimas dela. Aleluia. Orianda, lavá, sírica, orianda, lavá. Meu Deus. Aleluia. Lá naquele deserto, Agar pensou que morreria sozinha. Ela tinha sido expulsa da casa da sua senhora. Ela pensou: agora eu e o meu filho morrerei sozinha. Mas Deus encontrou Agar lá no meio daquele deserto. O Deus que tudo vê estava lá no céu olhando Agar, lá no meio daquele deserto, chorando e dizendo: eu não tenho para onde ir, eu vou morrer nesse deserto. E Deus lá de cima dizendo: é você que pensa, não vai não, porque eu sou o Deus que te vê. Eu quero profetizar aqui nesta noite para alguém que está passando por deserto. Eu quero dizer que você não vai morrer nesse deserto, não. Existe um Deus que tem olhos como chama de fogo, e Ele está te vendo, Ele está te contemplando nesta noite.
sinta a presença do Espírito Santo aqui neste santuário. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A visão de Deus não é uma visão passiva. Aleluia! Ele não apenas olha. A nossa visão é passiva. Só vemos aquilo que está ao nosso redor. Mas a visão de Deus não é passiva. Deus, Ele não apenas olha, Deus contempla. Contempla. Aleluia. E o que é que Ele contempla, reverendo Isaías? Ele contempla a aflição do seu povo. Ele contempla a luta que o seu povo está passando. Ele contempla, aleluia, a tristeza que está no íntimo da sua alma. E quando Ele contempla, Ele desce para intervir. Eu quero profetizar que Ele vai intervir na sua vida hoje, viu? Ele está te contemplando e Ele vai intervir. Ou melhor dizendo, já está intervindo. Já está intervindo por intermédio da sua palavra. Deus já está curando corações machucados aqui hoje. Deus já está curando almas aqui nesta noite. Deus já está curando espírito quebrantado aqui nesta noite. Às vezes você está se sentindo desprezado, desprezada como H, mas existe um Deus que te vê. Lá no Salmo 34, versículo 15, vai dizer assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Que coisa maravilhosa é sabermos disso. Aleluia, que Deus está atento. Ele só está esperando você falar. Fala comigo o seu problema, fala. Eu só quero ouvir, eu sei de tudo que você está passando, mas só quero ouvir a sua voz, a voz da minha noiva, aqui no meu ouvido, porque a sua voz é doce ao meu paladar, a tua voz é doce. Fale comigo, e você fala o seu problema com Jesus, e Ele diz: eu vou te dar vitória agora, eu vou enviar a vitória agora, aleluia. Você pode sentir esquecidos. Você pode sentir esquecido pelas pessoas, esquecido pelo marido, esquecido pelo pai, esquecido pela mãe, pelos irmãos, pelos parentes, pelos vizinhos, pela igreja, mas por Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele está te olhando nesta noite. Ele contempla a tua dor, porque Ele é o Deus que te vê. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas nunca você estará invisível nos olhos de Deus. Ele vê as tuas lágrimas. Ele vê. Aleluia. Glória a Deus. Ele vê aquelas lágrimas que caem no escondido, no oculto, quando ninguém te vê lá no escondido, quando você chora, Ele está lá dizendo: eu estou contigo, não temas, eu estou contigo, não temas. Aí vem o Espírito Santo e fala: Pai, eu vou interceder por ele, por ela, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Lá e a suricanda lá baixo. Oh, aleluia. Ele contempla aquelas lágrimas que você deixou cair no seu travesseiro, aquela noite que você chorou, lembra? Ripa e a caia sobre, e as suas lágrimas molhou o travesseiro. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus que te contempla e te vê, e eu vou vir ao teu
nós temos com a nossa sinceridade. Diferente dos homens, Deus não se impressiona. Ninguém consegue impressionar a Deus. Deus não se impressiona com nada, porque Ele já sabe de tudo. Deus não se impressiona com nada, nem com a aparência ou com o palco. Aleluia. Mas Ele é conhecedor de tudo. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus vai dizer assim para o profeta Samuel: o homem vê o exterior, mas o Senhor olha o coração. Porque quando Samuel estava lá para ungir Davi a rei, Samuel, sendo profeta de Deus, ele começou a olhar para o exterior. Vê lá um dos filhos de Jessé, o bonitão, o alto, o bonitão. E Samuel diz: é ele, é o bonitão que Deus escolheu. O Senhor disse: não é. Daí a pouco vem outro, mais bonito ainda. Samuel, acho que então vai ser aquele. Deus disse: não é. E vai chegando o filho, cada um mais bonito e mais alto do que o outro, mais robusto. E Samuel diz: é ele. Deus diz: não é. Sabe por que não é, Samuel? Porque o homem só vê o exterior, mas eu vejo o coração. Aleluia. Aleluia. Aí Deus fala: manda chamar o menor, porque o meu compromisso não é com o mais bonito, nem com o maior. O meu compromisso é com o menor. Eu não chamo o maior, eu chamo o menor. Eu chamo aquele que é humilde, eu chamo aquele que humilha, porque aqueles que se humilham são exaltados, diz o Senhor. Por isso Ele te chamou nesta noite. Ele te chamou, Ele te chama, não é pelo teu apelido, não, é pelo teu nome. E diga: tu és meu. Se passares pelas águas, eu passarei contigo. Se passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Aleluia. A integridade no secreto, quando alguém está olhando, define quem você é. Às vezes a pessoa, para julgar a sua integridade, te olha e apenas com o olhar carnal quer definir quem você é, quer falar coisa de você, porque viu você por fora, te define. Aleluia. Mas Deus vê o secreto. Deus não vê aquilo que o homem vê. Deus vê em você aquilo que o homem não vê. Aleluia. O homem te vê e te julga de um jeito, mas Deus do secreto está dizendo assim: está muito enganado, que ela não é do jeito que o homem está falando, não, porque eu conheço o coração dela. Eu conheço o coração dele. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Então, nós não precisamos buscar aplausos de homens. Nós que servimos a Deus nunca vamos receber aplausos. Nunca.
por aquele que examina e sonda o coração. Aleluia! Deus vê os nossos caminhos, porque o olhar de Deus também traz um senso de temor e responsabilidade. Nós sabemos que Deus está nos olhando. Nós temos que andar com temor e com tremor e saber que nós temos responsabilidade perante a esse olhar do Deus que te vê, o Deus que me vê, o El Roi, o Deus que me vê, o olhar que vê tudo. Aleluia. Nada fica oculto. Não adianta tentar esconder de Deus. Esconder de Deus é como uma criança que tapa os próprios olhos e acha que ninguém está vendo. Não adianta esconder. O Salmo 139 diz: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu cavar e fizer lá no Seol a minha cama, lá também a tua presença está. Se eu tomar as asas da alvorada e ir habitar lá nas profundezas do oceano, lá também a tua presença está. Se eu disser de modo que as trevas me encobrirão, a luz e as trevas para ti são como tudo a mesma coisa, de sorte que não tem como esconder do Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Roi, o Deus que te vê. Aleluia. Por isso nós temos a oportunidade que Ele nos dá, a oportunidade de arrependimento. Se Deus vê o erro, Ele também estende a mão para aquele que errou. O homem vê o erro e quer condenar, quer apontar, quer envergonhar. Mas Deus, quando vê o erro, Ele estende a mão e diz: se você quiser acertar, eu estou aqui com minha mão estendida, é só você pegar que eu te puxo. Aleluia. Eu te tiro dessa lama que você entrou nela. Eu te tiro desse poço lamacento. Eu te tiro desse charco de lodo, de pecado. É só você segurar na minha mão e eu te tiro, e eu te coloco debaixo da torneira da regeneração. Te dou um banho com meu sangue, sangue carmesim vertido na cruz do Calvário. Eu te lavo, mas eu não vou só te lavar não, porque tem muita coisa que você lava e continua sujo. Eu vou te lavar e vou te purificar. Lavando calabasura. Porque lavar, você pode lavar qualquer coisa. Vem lá no hospital, quando lava uma coisa, você tem que depois purificar aquilo que foi lavado. Então o sangue de Jesus não só lava os nossos pecados, ele purifica, purifica, purifica. E o pecado, que é igual uma nódoa de bananeira que nunca sai da roupa, quando o sangue de Jesus nos lava e purifica, o crente se torna mais alvo do que as neves. Oh, glória! Alvo mais que a neve. Aleluia! Ele estende a mão para te dar o perdão. E quando Ele te dá o perdão, Ele não é igual ao homem. Eu estou terminando a mensagem. Ele não é igual ao homem que perdoa. Aí quando passar alguns tempos, primeiro oportunidade de erro que você tiver, Ele vai buscar aquele perdão que Ele deu lá
atrás, vai lá cavar, arrancar aquele perdão e esfregar na sua cara. Você lembra daquele tempo, fulano, fulana? Você lembra, fulano? Daquele dia, você lembra? Eu lembro, não esqueci não. Deus não é assim não. Ele disse: dos seus pecados antes cometidos, eu não me lembrarei jamais. Eu não me lembrarei. Como é que chama aquela doença que a pessoa esquece tudo? Não, tem outra. Não é estafa, não é. Oh, aleluia, Jesus. Tem uma doença que a pessoa... amnésia. Aleluia. Não é que Deus sofre de amnésia, mas para o pecado perdoado. Aí eu quero conjecturar, para não virar heresia, tá? Quero fazer uma conjectura teológica. Aí entra uma amnésia em Deus, para ele nunca mais lembrar do seu pecado. Porque ele pegou tudo, levou lá no mar do esquecimento e afundou o seu pecado lá e colocou a placa: aqui ninguém mais tira, é proibido pescar pecado aqui. E quando Satanás vir querer esfregar pecado seu na sua cara, você pode dizer: sabe uma coisa, Satanás? Eu já estou purificado pelo sangue de Jesus, e esse pecado não existe mais, porque o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Deus seja para sempre e eternamente louvado. Aplaude, palmas acompanhado com glória a Deus. Aleluia. Oh, o Espírito de Deus me revela nesta noite 3 pessoas que entraram aqui sentindo um peso das retaliações do inimigo, o peso das retaliações de Satanás. Aleluia. Mas agora, nesse exato momento, depois que Deus falou com você, você pode respirar. Aleluia. Sentir aquele peso até para respirar. Agora você sente assim leve, porque tudo que está em você, Jesus tirou para te dar vitória. 3 pessoas, levanta a mão. Uma está lá, recebe a vitória. A outra, cadê a outra pessoa? Aleluia, cadê? São 3. Aleluia, levanta a mão. Jesus tirou o peso. Aleluia, a regeneração, a acusação do inimigo, o peso da tribulação que você estava passando. O Senhor foi lá e falou assim: eu sou o Deus que te vê. Eu estou te dando vitória aqui hoje. Aleluia. Falta 2 pessoas ainda. Falta 2 pessoas. Aleluia. Cadê? A segunda está lá. Receba. Rica lavassúria. Falta só uma para completar a revelação. Só uma. Orianda lavassúria. Tu pensou consigo agora: será que sou eu? Recebe. Para a glória de Deus. Aplaude, glorifica. Tu és o Deus que me veio. Aleluia. 3 pessoas, meu Deus, parece que hoje o mistério está em 3, né? 3 pessoas aqui que Deus está entrando com a providência na área sentimental. Deus está entrando com a providência na área sentimental. E quando Deus fala, irmão, Ele já entrou em serviço, já mandou anjo a seu favor. Aleluia. 3 pessoas. Uma recebe. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Aleluia. Recebe. A terceira pessoa. Recebe. E aí, irmão, tá vendo como é que Deus faz? Olha, na mesma casa, ó, Deus é maravilhoso. Recebe a vitória. Recebe para a glória do nome do Senhor. Aqui tem 2 pessoas, revela o Espírito Santo. E Deus está entrando com uma vitória
vitória que você está orando no meio da sua parentela. No meio da sua parentela, Deus vai mudar o quadro e o nome do Senhor vai ser glorificado. Duas pessoas recebem, cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa recebe para a glória de Deus. Aleluia! 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 Glória ao nome do Senhor! Glória ao nome do Senhor! Aleluia, Jesus! Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aqui tem uma irmã que você colocou uma causa na mão de Deus e você está orando e falando: Jesus, entra nessa peleja por mim e resolve esta causa. Só o Senhor que pode resolver. E aqui hoje você falou com o Senhor: revela, Senhor, fala sobre o meu problema. Deus está mandando falar. Aleluia, glória a Deus. O seu problema é entre você e ele, por isso não vai falar claramente com o profeta, mas ele manda falar que ele está entrando nesta causa. Esta peleja não é tua, esta peleja é de Deus. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Quem é? Aleluia, tem uma mão levantada, não confirmou, mas toma posse aí, toma posse pela fé. É outra pessoa, mas toma posse. Mas cadê a outra pessoa revelada pelo Espírito Santo? Jesus está entrando nessa causa, irmão. Amém? O seu segredo está na mão de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu. Sainha, vem louvar a Deus para terminar o culto. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima quinta-feira, se Jesus não voltar até lá. E deixa eu dar um aviso já de uma vez. Uma das